Olá, eu sou o Luiz. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a polêmica, né, do caso do Man. Basicamente em resposta ao Pirula e ao Easy Nobre. São pessoas que eu admiro muito, respeito, acho muito inteligentes, assim, ponderadas, né? E o Easy às vezes exagera um pouco, mas eu admiro bastante. Apesar de ele ter uma visão mais à direita e uma visão mais à esquerda. Minha visão à esquerda é uma visão mais democrata. É, com relação ao que é considerado arte, a arte é muito abstrato, então você dizer o que é, o que não é arte, eu acho que já começa um erro daí. Você querer definir o que é arte, o que não é para todo mundo, é algo muito difícil, porque o que é arte para mim não é para você. Muito diverso, mas o conceito de arte, a arte é a atividade humana, estou lendo isso aqui, tá? A atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir da percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular o interesse de consciência em um ou mais espectadores. E cada obra de arte possui um significado único e diferente. Ou seja, qualquer atividade que eu fizer e que eu disser que é uma ideia minha ou uma cópia de uma ideia de alguém e tal, e quiser demonstrar isso através de expressão corporal, expressão pintura, música, o que seja, é arte. Acabou. Qualquer atividade humana que tente despertar o interesse em uma ou mais pessoas. Acabou. Despertou interesse, mesmo que você não goste, é arte. Aí se isso vai ter um valor artístico, que pode ser vendido ou tal, não sei o que, isso aí já é algo muito específico, né? Então, quer dizer, se uma criança, se o cara pintar uma rola, usar a rola como pincel e pintar o quadro, isso acontece na arte contemporânea, tá? Eu só tô te dizendo isso aí, tô te falando em meio de chacota, mas isso acontece na arte contemporânea. É... Isso é arte, é considerado arte. Vendido, tá? Tinha um elefante, eu acho, se eu não me engano, um elefante, um macaco, sei lá, acho que era um elefante, que usava o pincel, pintava os quadros lá, e os quadros valeram não sei quantos, $1000. Quem vai dar o valor é o mercado. Mercantilizaram a arte também. Curiosamente, essa exposição lá que o artista estava fazendo era uma crítica a essa mercantilização dessa ditadura do mercado em estipular valores à arte, a valores inclusivos absurdo. A Lydia Clark, que fazia o bicho é uma tradução meio podre, mas enfim, o bicho, que o nome é Lebete, alguma coisa que significa besta, né? Seria mais interessante colocar essa besta para gerar mais polêmica, mas enfim. As obras dela podem chegar a $2 milhões, velho. Para mim aquilo parece um monte de ferro retorcido, ou alumínio retorcido. Então, quer dizer, quem estipula isso é o mercado. Quem é capitalista e critica, que vai lá criticar a arte, eu acho que é muito estranho, porque quem determina esse valor é o mercado. E o que determina se aquilo tem algum valor, se aquele cara se expressando nu numa exposição tem algum valor, é o mercado. É o mercado de arte, né? Se você vai fazer polêmica com isso, o mercado, melhor para o mercado. Quanto mais polêmica tiver, você acha que esse tipo de coisa não está sendo feito olhando para a mídia, para a exposição que aquilo vai ter? Quanto mais polêmico, mais comercial aquilo é. Então de uma certa forma ou de outra, você está fazendo o jogo do artista, né? Está caindo na cilada dele. De criar polêmica e tornar aquilo conhecido, principalmente num país onde 92% das pessoas não vão ao museu, não entende de arte. Então você está criticando a opinião sobre algo que você não tem o mínimo conhecimento. A maioria, assim, dos que estão opinando não sabe o que é arte. Ou acha que arte é aquilo que lhe agrada. A arte não tem obrigação de agradar ninguém. Não é obrigação de agradar ninguém. Ela não tem que ser bonita, ela não tem que te causar conforto. Talvez ela tenha até o intuito de te causar desconforto e gerar polêmica. Gerar polêmica pela polêmica. Né? Porque isso é comercial, isso vende. Né? Bem-vindo ao capitalismo. Né? É uma provocada. Com relação a
eu estou te falando essas opiniões que as pessoas não sabem que estou falando, porque dos comentários que eu recebi lá no Facebook, a maioria das pessoas estavam acusando a exposição de 3 crimes principais: pornografia, pedofilia e atentado violento ao pudor. Vou te falar por que essas pessoas, de certa forma, são ignorantes. Não dá para discutir, no resto não. Atentado violento ao pudor, isso era um crime que já não existe mais no Código Penal, tá? Só para deixar isso claro. Então quem está falando isso já não sabe do que está falando. Porque o Código Penal, o atentado violento ao pudor é tudo aquele tipo de abuso sexual, moléstia, né? Molestava e tal, não sei o quê. Era a conjunção carnal diversa do estupro, né? Que era o violento ao pudor. Atentado ao pudor e o atentado violento ao pudor. E isso depois foi pacificado e abuso sexual, molestação, força, você submeter a pessoa a transar sob ameaça com você e tal, não sei o que, tudo isso passou a ser estupro. Ainda bem, né? E então, quando não havia assim, a introdução forçada do pênis na vagina, era atentado violento ao pudor. Agora, não precisa mais da introdução, isso tudo é caracterizado como estupro. O que a pessoa comete, assim, a exposição da nudez e tal, não sei o quê, é um ato obsceno em público. Né? Então não cabe, não se enquadra na questão do museu, porque o local estava devidamente isolado e informado que havia nudez ali. Então quem foi lá é que é responsável. Né? Então, não sei o quê. Se pode discutir se o museu poderia liberar ou não a entrada, sim, mas será que havia uma vigilância forçada ali, uma vigilância total no museu? Vou te dar um exemplo: as antigas locadoras, né? As antigas locadoras, você ia na locadora, aí você tinha as faixas etárias e tudo, e tinha um canto reservado lá para pornografia. Mas nem sempre o dono do estabelecimento estava lá 24 horas por dia lá, vigiando se uma criança ia entrar naquele local ou não. Então, quer dizer, pode ser que o museu tenha sinalizado e contado com bom senso da mãe, do pai. Né? Então, isso é muito relativo. Né? Então, não há atentado violento ao pudor. Vamos agora para a outra, que era a mais comentada, que era a pedofilia. A maioria das pessoas não sabe nem o que é pedofilia, entendeu? Então fica aí fazendo acusações sem saber o que está falando. Eu acho que se fazer uma acusação que seja, saiba pelo menos o significado, cara, entendeu? A pedofilia é uma atração sexual por crianças. Isso é tido como uma patologia, tá? Então, se você sente atração sexual por criança, você tem doença, você tem uma patologia, segundo a medicina, o que é entendido, né, atualmente. Isso por si só não se caracteriza crime, tá? O ato sim que se caracteriza crime. Então você tem um ato sexual com criança ou estimulação sexual de uma criança e tal, não sei o que, você comete o abuso sexual, né, e você pode ser caracterizado, enquadrado como pedófilo. Né? Então é algo muito específico. Pornografia, estudo, descrição da prostituição, descrição e representação de coisas consideradas obscenas, geralmente de caráter sexual, qualquer coisa, tipo livro, revista, filme, etc., de teor sexual, né, com a intenção de provocar excitação. A ação ou representação que ataca ou fere o pudor moral e os considerados bons costumes. Essa última parte aí, isso é muito difícil de se enquadrar na justiça, né, na lei, porque o que é bom costumes? Ninguém sabe, entendeu? O que é bom costume para mim não é para você. É algo muito abstrato. Né? Então, isso é muito provavelmente não conseguiria ser encaixado em nada disso aí. Então, eu fechei isso aí. Eu estou fechando isso por tópicos, tá? Coloquei aqui os tópicos aqui do Luiz de Nova Virula. Então, isso não há crimes. Ah, mas você não pode ser muito restrito na questão da lei e tal, não sei o que, não sei o que. Sim, isso. Eu tenho que ser restrito na questão da lei. Porque não é tudo, nem tudo que eu concordo
Nem tudo que eu discordo é legal. Então, se não é legal, pode ser feito. A sociedade ela tem barreiras, né? Ela tem limites. Né? Então, não é porque eu não concordo com a direita que eu vou proibi-la. Né? Ah, eu não concordo com a direita, então bora proibir a direita. Vamos exterminar os partidos de direita, vamos matar todo mundo que é, prender todo mundo que é da direita. Só porque eu não concordo. Você está entendendo a importância de você restringir o assunto à lei? Porque a lei ela tem ela põe até aqui você pode ir. Depois daqui aí pode complicar para você. Então, quer dizer, o que é legal pode ser imoral na minha visão, porque moral e legalidade não são a mesma coisa, entendeu? Então ela fere talvez a sua moral, o que você tem, a sua visão de mundo, com o que você concorda, mas não necessariamente é ilegal, entendeu agora? Então, se não foi praticado nenhum crime, não é ilegal, entendeu? Então pode ser feito, pode. Você pode não concordar, mas pode ser feito. Entenderam agora? Então você vai querer limitar a arte a só o que você concorda nela, né? Entendeu? Então por que não se pode fazer, na teoria, não se pode fazer coisas que façam apologia na arte, porque a arte não deve ser limitada. O limite da arte não é o que o Dória disse. Ah, a arte tem um limite, isso e aquilo. Não. O limite da arte é a lei. Tudo que esteja dentro da lei e que não extrapole a lei, ou o cara pode até extrapolar a lei, mas aí ele vai pagar as consequências. Tudo que está dentro do limite da lei, a arte tem a liberdade de criar. Entendeu? A arte tem liberdade de criar. Então, quer dizer, não é porque vocês estão sendo muito técnicos, muito restritivos. Não, mas nós temos que ser técnicos e restritivos nesse assunto. Porque senão você vai criminalizar algo que você não concorda e que não está na lei que é proibido fazer. Entendeu? Você está entendendo agora a questão? Então sim, é importante. É mais importante do que sua opinião. A lei, a restrição da lei, ela é mais importante do que a minha opinião. Eu estou dando uma opinião. O que eu estou opinando não necessariamente é a verdade absoluta ou não necessariamente você tem que concordar com ela. Né? Então o que restringe o artista é a lei. Né? Se ele está fazendo algo dentro da lei, e às vezes ele até transgride a lei, pichar muros e tudo isso, né? O Tibsbis é um artista muito famoso lá em Nova York, que ele picha os muros e tal, as gravuras, as pichações dele, não é pichação, mas enfim, os grafites dele valem uma nota, e ele está transgredindo a lei, às vezes a lei, a arte ela fica ali naquela linha ali entre a ilegalidade. Por quê? Porque ela está sempre tentando transgredir, causar polêmica, causar inconforto, causar polêmica. Isso faz parte do jogo da arte, cara. Entendeu? A arte ela é para causar desconforto, às vezes, para causar polêmica, debate. Quem que me garante que esse artista não está fazendo isso exatamente para gerar polêmica e para lançar um olhar para a sociedade, porque é arte. Aí o Pirolo falou, mas o problema é que isso pode transformar a arte como algo sujo, algo proibido, algo que deve ser demonizado, algo que deve ser combatido, que não sei o quê. Mas gerou debate. Nós estamos num país em que 92% da população não vai a museus. Não vai a museus. Então, só o fato de gerar o debate e gerar discussão já vai provocar curiosidade em pessoas que, em geral, não vai a museus. Você tem um ditado, eu trabalhei em marketing um tempo, que falem bem ou falem mal, falem de mim. Entendeu? Porque se ele fizesse uma peça normal que talvez não gerasse debate, ninguém ia saber que ele existe. Você está entendendo agora? Então, sim, talvez a intenção do artista foi provocar mesmo o debate. Né? Talvez não tenha sido nem a intenção dele. Né? Talvez não tenha sido a intenção dele. Né? Ou também, quem me garante que essa mãe que foi para lá não sabia que ia gerar debate. Talvez a intenção dela também foi isso. Só para deixar claro, nudez não é crime. Tá? Mesmo que uma criança te veja, não é um crime. Só para deixar isso claro. Por mais que você não goste, não é crime, não se caracteriza crime.
né? Então aqui o outro tópico que eu vou pegar é a questão do nudismo, o naturalismo e a nudez. Peguei esse gancho agora para falar de uma experiência, claro que é uma evidência anedótica, claro que você não tem que acreditar nela, mas eu vou comentar sobre isso para você ver como é que às vezes as pessoas têm uma visão diferente, completamente diferente, e uma criação não necessariamente melhor ou pior do que a minha. Tá? Eu sou agnóstico, eu cresci numa família de católicos e hoje em dia a mosca do neopentecostalismo mordeu a minha família, né? Boa parte da minha família é tudo evangélico, daqueles bem fervorosos. Então, para você ver como é que são as coisas. Eu cresci nessa família, nudez a gente nunca viu ninguém pelado na família, nunca. Né? Isso me gerava uma enorme curiosidade, tá? Então, às vezes a proibição ela vai gerar quando você é jovem, então você é jovem, rebelde, transgressor, você vai querer fazer tudo aquilo que seus pais estão te proibindo. E aí geralmente você faz merda, porque você não sabe o limite, você não sabe o que é bom, o que é ruim, porque você faz merda. Fiz algumas merdas, mas nada ilegal, assim, né? Coisas de moleque, ficar vendo as meninas peladas e tudo isso, coisa de moleque. Mas enfim, eu fui numa família que eles eram naturalistas. Eu não fazia ideia do que significava naturalismo. E cheguei nessa família, não fazia ideia, tinha 14 anos e tal. Tinha uma filha, eles tinham uma filha de 12 a 13 anos, que ela era espetacular. Era 12 a 13 anos, mas ela tinha um corpo de mulher de 19, 20 anos. Espetacular, era louco aquela menina, sabe? Mas era muito tímido e tal, não tinha papo para conversar com a mulher. Era um moleque de 14 anos, mas com uma idade mental de um moleque de 9 anos de hoje em dia. Os moleques hoje em dia eles têm informação demais, acesso à internet, vê tudo quanto é tipo de coisa absurda que você não faz a mínima ideia. Provavelmente eles já sabem o que é fist fucking e você não. Então, eu fui nessa família. Chegando lá, tava o pai peladão, a mãe peladona, os irmãos e ela. Coisa linda aquela mulher nua. Linda. Mulher não, menina, né? Que não era mulher ainda, pré-adolescente. Linda. Linda. Tudo perfeitinho, durinho, tudo lindo. Eu não senti a menor excitação. Talvez o Pirula até explique isso melhor do que eu. Não senti a menor excitação. Por quê? Porque eu estava completamente chocado com uma cultura completamente diferente da que eu fui criado, que era uma família conservadora, cristã, defensora da moral, dos bons costumes, que mulher que anda com short curto é puta, tudo isso. Era, sabe esse povo bem retrógrado, bem conservador, era desse jeitinho que é a minha família, desse jeitinho. Então, eu olhei aquilo, eu choquei. Nossa, o pai tá peladão, a mãe tá peladão, os irmãos tá peladão, a filha tá peladona. E eles não são putas, porque era uma família rica, ou de bem financeiramente, e a gente era muito ensinado que os ricos eles eram mais inteligentes, né? Porque se eles eram ricos, provavelmente é porque eles tinham muito estudo, muita cultura, muito conhecimento, né? Porque para nós a riqueza, né? A riqueza estava associada à inteligência, né? A pessoa só poderia ser rica, né? Se ela não fosse política, né? Se ela fosse uma pessoa inteligente, com conhecimento, né? Estudada. Né? Então, por isso que a minha avó falava que tinha que dar muito valor aos estudos, né? Porque você só poderia chegar a ficar rico se você fosse uma pessoa muito estudada. Então, eu fiquei chocado, porque para mim, né? Eu ouvia minha avó falar com minha tia que não podia usar short curto porque aquilo era coisa de puta. E ir para uma família com o pai peladão, a mãe peladona e todo mundo peladão e não se incomodaram, que eu era estranho, eu achei aquilo chocante. Eu não senti excitação nenhuma. Foi completamente chocante. Então, para você ver como é que as culturas são diferentes, cara. Entendeu? Então, o que é imoral para você, talvez para outra pessoa não é. E o limite disso
É a lei. Entendeu? Onde que eu teria chegado? Por isso que eu comecei para explicar o que era crime, o que não era e tal, não sei o quê, porque o limite disso aí, de eu ser diferente de você, é a lei. Eu posso ser muito diferente de você. Desde que eu esteja dentro da lei, é válido. Eu posso discordar da forma como o pai criava a família dele, mas não era ilegal. Nudez por si só não é crime. Eles não sexualizavam a nudez. Não sexualizavam. A filha cresceu entre a mãe, o pai e os irmãos completamente nus. Então, se ela visse uma piroca, ela não ia se assustar. Não ia, porque ela sabia. Provavelmente, o pai e a mãe, e eles eram pessoas cultas, viajados, né, para outros países e tal. Cheguei na casa deles, a primeira coisa que eu reparei na sala era aquele monte de livros, né, enciclopédia de tudo quanto é tipo. Provavelmente eles eram pessoas muito cultas e que optou por ter uma criação mais libertária nessa família. E explicar as coisas ao invés de querer demonizá-las, né, querer amoldar o que a sociedade acha que deve ser, entendeu? Ensinou a menina desde pequeno. Provavelmente, se ela fosse abusada sexualmente, ela saberia explicar para o pai, porque o pai ensinou para ela o que é abuso sexual. Provavelmente, se ela avistasse um pedófilo molestando a amiga dela, ou uma prima, ou ela mesma, ela avisaria os pais, porque os pais provavelmente explicaram para ela o que é pedofilia, né? O que é sexualidade, o que é pedofilia. Por quê? Porque são as pessoas que, em geral, são mais liberais, são mais abertas e têm menos tabus para explicar as coisas para as crianças, para os filhos. Eu estou te falando isso porque eu estou te falando com base na minha criação, né? Eu estou falando com base na minha criação. A minha criação, a gente nem falava sobre sexo. Sexualidade? De jeito nenhum. O que era gay? A gente ia falar que era viado e tal, não sei o que, mas não sabia a mínima ideia do que era GLS, porque não era nem LGBT, era GLS. A gente ouvia falar por cima o que era GLS. Não sabia nem fazer a mínima ideia do que era. E eu tinha 14 anos, completamente ignorante. Completamente ignorante. Então, o que eu estou tentando te dar aqui é uma visão, que agora eu vou meio que contestar o Pirula, porque assim, a gente não sabe como é que essa mãe cria essa filha. A gente não sabe. Você tentou entrevistar essa mãe? Tentou conversar com ela? A gente não tenta conversar com as pessoas para ver a visão delas. Né? E uma criança interagiu com um homem nu. Tá, qual foi o contexto? Tá no museu, tá. E isso quer dizer que a mulher vai dizer para a filha que é legal interagir com homens nus em outras circunstâncias? Não. Isso quer dizer que a mãe incentiva a pedofilia? Não. Talvez a mãe tivesse explicando na prática, porque criança aprende de uma forma muito mais lúdica. A prática para uma criança, a repetição para uma criança é muito mais efetiva do que simplesmente o blá blá blá, falar, blá blá blá, falar. Você quer um exemplo? Você pega um livro de João e Maria só com letras e dá para uma criança. Ilustra essa história num livro e dá para uma criança. Ela vai fixar essa história e aprender essa história muito mais rápido num livro mais lúdico. Então, talvez a mãe tenha querido explicar para essa criança quais são os limites, né? O que é pedofilia, o que é sexualidade, o que não é sexualidade, o que é nudez, de uma forma lúdica e prática. Olha, isso aqui é nudez, ele está representando o Labete lá, de um artista tal, filha, e ele está aqui nu, mas aqui ele está nu num espaço reservado, num museu, com pessoas vigiando, e você pode tocar nele. Aí essa criança, muito provavelmente, como o Pirula fez uma interpretação, a interpretação dele, e eu estou tentando dar uma outra visão dessa interpretação, muito provavelmente a criança estava intimidada. Por quê? Porque aquilo não porque aquilo
A mãe estava ali incentivando. Por quê? Porque ela estava quebrando uma barreira, talvez. Porque talvez ela falasse para ela que nudez era suja, sexo era sujo e tudo. E a mãe estava dizendo, não, filha, não é. Só que tem limites. E eu vou te explicar o limite na prática. Então, você pode tocar nele. Não vai acontecer nada de mal com você. Porque a mamãe está aqui e ele está vigiado. Ele é o bicho, mas ele não morde. Pode, toca na canela dele, toca na cabeça dele. Pode voltar, filha. E a filha voltou engateando. Você vê que ela vem engateando, ao invés de estar de pé, olhando para a parte íntima do artista. Porque talvez a mãe vá engateando. Se você está com medo, você pode ir engateando, toca na mão dele, toca na perna, que eu garanto para você que não vai acontecer nada. Isso aqui é uma circunstância totalmente controlada. Cercado de adultos e a sua mãe está aqui. Pode ir lá e pode tocar. Não precisa ter medo. Estou te falando isso por quê? Porque quando eu tive essa experiência com essa família, eu estava completamente intimidado. Eu não sabia como agir. Não tinha ninguém para me explicar o que era aquilo. Eu não sabia o que era naturalismo. Eu não sabia que nudez era algo natural. Porque como o Izzy está falando lá, isso não é normal. É normal. Nós é que fizemos uma construção social em volta disso e demos uma importância à nudez que talvez ela não tivesse que ter. Porque antes as pessoas eram nuas, elas andavam nuas e não era algo sexualizado. Então talvez a mãe tenha feito uma releitura disso. Olha, não é, filha, isso aí a gente dá isso não sei o quê, mas hoje em dia a gente é assim e tal. Mas no passado não era, entendeu? No passado isso era natural. E a pessoa nua, ela não é um demônio, ela não vai te fazer mal, ela não vai te matar, ela não vai te atentar, ela não vai abusar você, mas desde que seja num ambiente controlado, seja num ambiente com várias outras pessoas e tudo. E o exemplo do nudismo, ele é válido, Isnobre. Ele é válido exatamente por isso, porque é um ambiente controlado. Né? As pessoas estão totalmente nuas, várias pessoas nuas, e elas interagem sim. Elas interagem. Eu fui em praia de nudismo. Elas interagem, elas fazem coquetel, elas fazem piquenique, elas jogam vôlei, elas jogam frescobol e adultos e crianças interagem. Porque não é conhecido, é um desconhecido. Cara, os casos de pedofilia e de estupro acontecem com pessoas conhecidas, não é com pessoas desconhecidas. Geralmente não é. Não estou dizendo que é impossível um tarado vir e atentar contra uma mulher ou com uma criança. Claro que é possível. Mas o que eu estou te dizendo é que a maioria dos casos é com pessoas desconhecidas. Então, eu, por exemplo, na minha ignorância, se eu fosse abusado sexualmente, eu não saberia como lidar. Por quê? Porque eu não recebia essa informação. E eu tinha 14 anos, completamente ignorante. Completamente ignorante. E provavelmente essa menina, que eu fiquei chocado lá na família, provavelmente se ela, a filha, ou a prima, ou qualquer pessoa, criança que fosse abusada, molestada, ela conseguiria passar essa informação com riqueza de detalhes para o pai e para a mãe. Por quê? Porque ele foi explicado. Ele foi explicado qual é o limite, que nudez por si só não é crime. Porque, por exemplo, vamos dizer que você acha que nudez é crime, sei lá, por algum motivo, uma criança entra dentro de um quarto e pega o pai e a mãe transando. E aí ela vai dar um bafafá danado, uma interpretação errada, e a filha vai lá e fala que é pedofilia, ou que ela foi abusada. E aí, como é que você explica depois que não foi? Né? Então, você tem que ter a explicação, você tem que ter o limite. Né? Falar, filha, nesse ambiente, nessa circunstância, com a mamãe vigiando, você pode tocar na cabeça, você pode tocar na perna, ele não vai te morder. Por quê? Porque a mamãe está aqui. Com a mamãe do lado e as pessoas vigiando, pode. Porque a mamãe está controlando e a mamãe sabe. Sem a mamãe do lado, não pode. Se alguém encostar em você, na sua parte íntima, ou que seja, ou mandar sentar no colinho e ficar acariciando, contra para a mamãe.
Não importa o que essa pessoa te disser, você conta para a mamãe. E essa criança, ela vai contar. Por quê? Porque ela tem a liberdade de falar sobre essas coisas com os pais. Eu não tinha essa liberdade. E muito provavelmente, muitas pessoas da minha época também não tinham. E antes da minha época era pior, porque eu lembro de uma tia minha, desculpa a tia estar falando disso, que ela achava que ficava grávida segurando na mão. E o resultado disso, havia muito mais gravidez precoces antigamente. Havia muito caso de incesto nas famílias antigamente. Muitos casos de incesto. Muitos casos de estupro. A gente cantava, e talvez alguém que seja da minha época também vai falar, quem chegar por último é a mulher do padre. Falar a mulher do padre, aquilo era uma naturalização da pedofilia. Por quê? Porque a gente não tinha a menor ideia do que aquilo significava. Virar a mulher do padre. Padre não pode ter mulher. Mas a gente não sabia disso. A gente não fazia a mínima ideia. Virar a mulher do padre. Olha só que absurdo. Isso era uma canção de criança, cara. Era uma canção de criança. Então, quer dizer, se você é ignorante, ou seus pais não te esclarecem bastante sobre quais são os limites, o que é nudez, o que é pedofilia, desculpa, o que é nudez, o que é pedofilia, o que é crime, o que não é, a criança não vai saber. E ela vai ser facilmente iludida. Tanto é que há inúmeros casos que continuam acontecendo dentro das igrejas. Ah, você é antirreligioso, você é agnóstico. Não, é uma questão de lógica. Busque históricos de pedofilia dentro de museus e busque históricos dentro de pedofilia dentro de igrejas. Igreja era para ser um local sacro, né? De divindades, de algo muito puro, muito moral, né? Muito correto, né? Não acontece nada disso, né? Então, vamos agora aqui para um outro tópico. Já passei pela construção social da moral cristã. A moral cristã não necessariamente tem que ser a minha moral, né? A forma que um cristão cria sua família não tem que ser necessariamente a forma como eu crio a minha, né? Então, o que serve para você talvez não sirva para os outros pais. E aqui eu dei uma explicação de como pode ser prejudicial você crescer numa família extremamente conservadora em que não se fala sobre sexo, sobre sexualidade, sobre pedofilia, sobre nada disso, porque é um tema tabu. Provavelmente essa mãe não tenha esses tabus e provavelmente a mãe vai esclarecer melhor a sua filha sobre esses crimes, né, sobre esses limites do que uma família cristã. Estou te falando porque eu te demonstrei isso na prática. Já passei pelo tópico de construção social, crime e sexualidade, leis e sociedade. Então, sim, cara, é necessário que a gente seja estrito na lei. É necessário. Porque aí, se você vai criminalizar todo mundo que você não está de acordo, não funciona assim. Entendeu? O limite da arte, a arte não tem limites, tá? O que limita a arte são as leis, né? São as leis, entendeu? Então, tudo que o artista fizer, você concorde ou não com ele, estando dentro da lei, ele tem a liberdade para fazer isso, entendeu? Você concordando ou não, eu não sei se eu comentei no início do vídeo, eu provavelmente não levaria meu filho ou minha filha nesse local, né? Mas se está dentro da lei, você não pode fazer muita coisa. Você pode discordar, você pode opinar ao contrário, mas ir lá querer quebrar o museu, bater, agredir um artista, isso é coisa de gente ignorante, isso é coisa de selvagem, né? Você faça uma representação, o Ministério Público e tal, a polícia, faz uma queixa ao prefeito, o prefeito ele é responsável pela Secretaria de Educação, curiosamente ninguém foi lá fazer queixa ao prefeito, né? E aí vê o que dá, mas se está dentro da lei, você não pode fazer muita coisa contra, cara. Ah, é imoral para você, mas a sua moral é cristã. Não estou dizendo, até porque eu acho que você nem é cristão, mas assim, você cresceu dentro de uma moral cristã, né?
Então, sim, talvez para você seja moral, talvez para mim, mesmo sendo agnóstico, que fui crescido numa determinada moral, numa determinada hierarquia e tal, não sei o quê, talvez também seja. Né? Mas isso não necessariamente quer dizer que a outra forma de ver isso é incorreta. Eu estou te dei aqui um outro exemplo. Né? Então, acho que você está fazendo aí acho que de novo é mais assim, né, para você dar uma peraí, vamos vigiar essa gente mais de perto. Sim, vamos dar uma olhada mais de perto nessa gente. O que essa gente está fazendo aí? Mas por enquanto isso não é ilegal, entendeu? Então está dentro da lei, né? Que mais aqui? Essa é a parte da criação familiar que eu acabei já entrando nela sem demonstrar o tópico aqui. Tá? Eu separei aqui em tópicos para poder ter uma linha de raciocínio melhor. E aqui a penúltimo é a hipocrisia, cara. Cara, você tem que falar sobre isso tudo dentro de uma realidade. Nós estamos dentro de um país, você está no Canadá agora, eu acho, né? Nós estamos dentro de um país em que um moleque com 11 anos segurando um fuzil é normal, cara. Ninguém manifesta contra, entendeu? Nós estamos dentro de um país que as pessoas defendem que a polícia mate um moleque de 12 anos, 10 anos, porque ele roubou um celular. Nós estamos dentro de um país em que a Xuxa parecia de maiô, com aquele 2 quilos de bacalhau na minha frente, ninguém se manifestava na época. Né? Nós estamos dentro de um país em que, na micareta do impeachment, que eu chamo a manifestação lá do impeachment, que no final todos nós nos ferramos, em que a musa do impeachment apareceu totalmente nua lá, no meio de criança, velho, idoso, criança, ninguém falou nada. Tinha uma moreninha, com os peitinhos de fora, a vulva toda raspadinha, delícia, cara, eu adoro. Mulher é bom demais, cara, eu gosto demais de mulher, nossa. É complicado, bicho, mas mulher é bom demais. Aquela ali é show de bola mesmo, linda. Mas eu acho que porra, ela tava nua, completamente nua nas manifestações, cara. Ninguém falou nada. Né? Nós estamos num país que as mulheres saem tudo no cu no carnaval de rua. E as crianças vão lá também, elas veem aquilo. Nós estamos num país em que pastor vende Bíblia a R$900 dizendo que é a Bíblia da prosperidade. Vou usar aqui um pseudônimo para não dar problema, mas vocês vão saber de quem que eu estou falando, Silas Maracutaia, vendendo uma Bíblia a R$900, que vinha de tijolinho ungido, óleo de Israel ungido, caneta R$120 para passar no concurso. Nada disso é caracterizado pelo Ministério Público como estelionato. Isso é estelionato. Isso é estelionato. São pessoas que estão enganando pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, e se enriquecendo às custas da inocência dessas pessoas, né? Da ignorância dessas pessoas. Ninguém se revolta. É nesse tipo de país, é nesse tipo de realidade que você vive. As imagens dessas duas moças que eu estou te falando, eu vou colocar no link aqui embaixo, tá? Então analisa bem aí a situação em que o país está primeiro, para depois falar. Nós estamos num país em que o governo cortou, acho que 40%, 45% do orçamento para a ciência, cara. Para a ciência. E ninguém se revolta. E aí, tem um artista lá fazendo uma performance nu que uma mãe levou por livre, espontânea vontade, num ambiente totalmente controlado, em que a chance de uma pedofilia de fato ocorrer é zero, enquanto o couro está comendo na rocinha, pessoas estão sendo mortas. Eu recebi imagens de policiais com tiro na cabeça, pessoa com o cérebro saindo, tal, couro comendo na rocinha e o povo lá dançando no Rock in Rio. Ninguém se importa com isso. E o problema é o artistazinho
que ficou no Man, em que a mãe, por livre e espontânea vontade, levou a filha e que talvez quis ensinar a filha os limites. Talvez quis dar um ensino na prática e não só na falação para a filha. Talvez quis dar uma educação diferente. Nós estamos nesse nível, discutindo o sexo dos anjos.